Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando então mais uma reunião com o secretário André, que como compromisso sempre vem à Comissão de Educação na última reunião de cada mês para prestar alguns esclarecimentos, alguns questionamentos dos vereadores. E hoje a gente queria agradecer a diretora do Sindicel, a Gisele, que está aqui com a gente, também para trazer alguns questionamentos, a vereadora Lubogo, o vereador Vaguinho, que são da comissão, e a vereadora Mariana Calça, que sempre é frequente nas nossas reuniões. De imediato, nós queríamos passar para os questionamentos do Sindicel, a Gisele, já que está há algum tempo aguardando, e depois nós passaremos aos vereadores da comissão e depois o questionamento da vereadora Mariana Calça. Gisele, então você está com a palavra para trazer, ou os questionamentos seriam mais para a comissão ou diretamente ao secretário? Não é diretamente. Que eu sei. Boa tarde a todos. Na realidade, eu não vim aqui com nenhum questionamento mesmo em nome do sindicato. A gente veio para acompanhar mesmo, tá? Então, tá bom? Tá? Então tá bom. Então, nesse momento, queria passar a palavra ao vereador Vaguinho, que vai fazer os seus questionamentos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a representante do Sindicel, a vereadora Mariana, secretário André, os funcionários da casa aqui presente. Presidente, eu quero começar questionando o secretário referente à visita que nós fizemos, André, na escola Padre Maurício, no dia 14 de março. Foi elaborado um documento pela consultoria técnica Amanda, que é funcionária aqui da casa, e tem algumas perguntas que está nesse relatório. Eu acredito que esse relatório foi encaminhado, as perguntas não foi hoje. Fazer pessoalmente, Surpresa. exato. Então eu quero começar aqui pelo primeiro apontamento. Existe previsão de reforma na manutenção ou qualquer espécie de obra a ser realizada pela Prefeitura na escola MEF Padre Maurício? Pode seguir na pergunta, porque aquilo que eu não tiver de início, eu já vou até pesquisando aqui, eu já vou respondendo. Tá? Se existe alguma previsão, qual é o processo que trata disso? E também, se existe algum processo em tramitação que trata sobre o problema relacionado à rede de esgoto, né, do Padre Maurício. Eu acredito que aqui ela quis apontar o esgoto que acaba saindo dentro da cozinha, porque o outro relacionamento, o vereador Elias já colocou para a comissão que não é um esgoto de rua que sai na calçada. Se existe alguma previsão de transferência de monitores para a escola Padre Maurício, principalmente de atendimento aos alunos com deficiência, que nós encontramos um número grande lá de alunos com deficiência, com PCD. Existe previsão de transferência ou contratação de merendeiras e auxiliares gerais para a escola Padre Maurício? Se sim, quando? Esse questionamento, secretário, inclusive, foi algo que chamou a atenção da comissão na visita, justamente pelo fato que havia apenas uma merendeira trabalhando na escola, naquele local da creche, e essa merendeira, por sinal, nos apresentava muita dor, inclusive os olhos dela lacrimejavam enquanto ela falava com a comissão e nos dizia que estava indo porque não tinha outra para poder substituir, né? E se ela não fosse, o serviço seria prejudicado para as crianças. Tá? É a questão das merendeiras e auxiliar geral.
Se existe algum processo em tramitação que verse sobre a retirada de árvores condenadas na área interna da MF Padre Maurício. Foi constatado 2 árvores que estão até demarcadas lá para poder ser retiradas, mas até o exato momento isso não foi feito, e se existe algum processo referente a isso. E qual é a previsão da instalação da cobertura da quadra da escola, que teve um pleito de recurso aprovado pelo FNDE desde 2021, e nos encaminhar o número desse processo. Esses são os relatos da visita da comissão na escola Padre Maurício. Esteve presente o presidente, o vereador Elias, eu e a vereadora Lubogo, acompanhado pela técnica da consultoria Amanda. Tá. Bom, eu vou pedir licença, cumprimentar aos trabalhadores aqui da Câmara, cumprimentar o presidente Elias, da comissão, você, Lubogo, Mariana, a representante do Sindicel, agradecer a oportunidade de estar sempre aqui esclarecendo. Acho que é importante frisar, né, esse compromisso que a educação tem com essa casa, mais especificamente, inclusive com a Comissão de Educação, de ter esse diálogo permanente, inclusive trazendo não só sozinho, muitas vezes, né, me colocando à disposição para alguns esclarecimentos. Lógico, né, a gente não tem 100%, às vezes, toda a resposta de imediato, mas por muitas vezes trazendo os técnicos, trazendo os profissionais da Secretaria, e eu acho que isso fortalece muito o entendimento e a comunicação da Secretaria com essa casa. Falando especificamente do Padre Maurício, eu pedi para levantar o número do processo, porque nós temos um acompanhamento, já falei isso em outras oportunidades, nós fizemos um apanhado de todos os processos de toda a rede educacional. A gente tem São 82 unidades, fora a biblioteca pedagógica, a própria sede da Secretaria Municipal de Educação. E são vários processos, né, que vão caminhando conforme a dotação orçamentária, conforme a urgência. E eu pedi para levantar especificamente quais processos estavam em andamento, se existe algum, qual a posição dele na fila, ou qual que é a expectativa de realização dele, e se eventualmente uma dessas constatações foi constatação efetuada nesse momento, se teve, ou recentemente, se teve a solicitação por parte da direção de um levantamento por parte da Secretaria, que é o procedimento padrão que nós adotamos, quando tem, por exemplo, no caso da escola Murilo Lemos, né, quando nós fizemos uma reforma lá do telhado do pátio da escola Murilo Lemos, antes inclusive dela se mudar para uma outra unidade para iniciar o processo de reforma. E nesse meio tempo, quando nós estávamos com o processo de reforma em andamento, surgiu um problema de esgoto. Então é muito comum que as unidades elas apresentem recorrente, e pode apresentar problema, inclusive pela idade de algumas estruturas, né, que existem no município. Às vezes, no meio de um processo, surgem outras demandas e a gente tem que ou retomar ou então fazer novas solicitações. Então, eu pedi para levantar qual é o processo, eu vou passar depois formalmente se existe, qual o número e em que pé que está cada um dos processos de reforma do Padre Maurício. Eu queria explicar rapidamente também a questão das monitoras, porque a primeira questão foi se existe uma previsão de transferência de monitoras, né? Acho que é a primeira. Em especial para poder atender as crianças com PCD. Com PCD. Então, na verdade, não se trata somente da escola Padre Maurício. Nós temos feito estamos debatendo a questão dos acompanhantes com PCD, porque não necessariamente ele é feito só com monitores. Muitas vezes ele pode ser feito, às vezes com um estagiário, dependendo do estágio em que a criança está. Às vezes um estagiário pode acompanhar, às vezes um estagiário na área de educação, às vezes o monitor que, por função, ele já tem essa prerrogativa. Se for identificado na parte educacional que o nível de apoio que ele dá àquela criança é meramente de vida funcional, de vida prática, por exemplo, às vezes auxiliá-lo nas necessidades básicas, às vezes um acompanhamento na alimentação, na higiene, que é uma coisa que já é feita e é de ofício do monitor, não requer nenhuma habilidade especial, dependendo, logicamente, né? Vou ser bem, não quero generalizar, porque cada caso é único.
Cada caso, de cada criança, ela tem a sua especificidade e tem as suas limitações e potencialidades. Então, muitas vezes, o que é indicado para a criança é um acompanhamento parcial. Muitas vezes, o acompanhamento ele é, inclusive, de comum... compartilhado com outras crianças, muitas vezes, porque o nível de dependência dele acaba sendo menor. E existem crianças que o nível de comprometimento é muito maior, e aí requer, às vezes, uma especialização maior, um treinamento na área. Às vezes o acompanhamento não é só, por exemplo, nas questões de vida diária, como alimentação, higiene, muitas vezes é na parte pedagógica, então precisa ter um acompanhamento mais especializado, que é feito na rede pelo professor de educação especial. E em alguns casos, nós tivemos, por exemplo, nesse ano, do ano passado para cá, a contratação de quase 40 professores, foram 37, se não me engano, se não aumentou o número nesses poucos dias aí, de 37 a 40 professores com dedicação exclusiva para acompanhamento de crianças que têm uma deficiência muito mais aguda, com uma dificuldade mais acentuada. Então, não se trata só de um processo de transferência de monitor para a unidade Padre Maurício. A rede toda ela é pensada, nós temos uma equipe de educação especial, que inclusive já esteve aqui conversando com essa comissão, que explicou detalhadamente qual que é o funcionamento, né? Nós fazemos, em primeiro lugar, a adaptação da criança na escola para identificar quais são as deficiências e potencialidades. Essa criança ela vai ser identificado qual que é o tempo de permanência adequado para que ela realmente tenha um aproveitamento adequado. Isso é uma prerrogativa da equipe técnica da Secretaria de Educação, que identifica, avalia em conjunto com os técnicos, né, com os profissionais da escola, com o professor de educação especial, com a direção, coordenação pedagógica. Eles fazem essa avaliação e desenvolvem qual é a melhor metodologia para tratar com cada uma das crianças. Visto isso, nós dividimos isso em setores. Então eu tenho articuladores de educação especial que orientam os professores de educação especial de cada uma das escolas, e esse é um trabalho permanente. A identificação dos profissionais numa rede do tamanho de Limeira, que hoje conta com mais de 400 alunos, né, por volta aproximadamente de 400 alunos autistas na rede, que vem de uma realidade de pouco mais de 40, 50 alunos. Hoje nós temos mais de 400, ou próximo a 400, com quase 1.000 alunos com algum tipo de deficiência ou algum tipo de especialidade que precisa de um determinado apoio. Ela vem crescendo gradativamente. Tanto é que nós ampliamos a contratação de professores de educação especial. Nós tínhamos por volta de 70 professores, hoje nós estamos com mais de 180 professores contratados de educação especial para a rede toda. Então, não é uma questão pontual. Não é uma questão, por exemplo, de uma escola só, é de toda a rede. E cada caso de cada aluno é avaliado de acordo com a sua necessidade. E permanentemente nós temos entrada e saída de profissionais. Hoje nós temos uma situação um pouco mais complicada em relação aos monitores, né? Mas nós não podemos centralizar toda a educação especial nas costas do monitor. O monitor ele desenvolve um papel importante no acompanhamento de algumas crianças que precisam do trabalho do monitor em relação ao que ele já faz em atividade normal. Alguns monitores são formados, treinados, passam por um acompanhamento da diretoria pedagógica, não são todos, porque nós identificamos, inclusive, o perfil, muitas vezes, do monitor, para que ele possa tratar melhor, e isso fica a cargo da direção da escola, identificar o melhor perfil, e esse é um papel da gestão escolar, identificar o melhor perfil do profissional que ele tem à disposição, para muitas vezes indicá-lo para o acompanhamento de uma criança especial, ou então, genericamente, de um grupo, ou muitas vezes ser direcionado para o CI junto com as turmas normais. Ao mesmo tempo, esse é um trabalho permanente. O grande peso hoje dos monitores é por causa da realização do concurso, que nós estamos aguardando para... Possivelmente a administração nos indicou a partir do segundo semestre, acredito que já esteja em condições de lançar. Isso foi colocado em várias oportunidades pela Secretaria de Administração, por nós mesmos. Estamos aguardando a realização do concurso. Até que se realize o concurso, nós temos o processo de contratação emergencial de monitores.
Mas, assim, não é um caso isolado. Lá nós sabemos, e a nossa preocupação, junto com o RH da própria secretaria, é de identificar caso a caso, escola por escola, e fazer um equilíbrio, fazer um balanço na rede para que não sobrecarregue nenhuma das unidades. Talvez, pelo momento, numa determinada escassez, uma escola esteja com um pouco menos de recurso por conta dessa situação, pode acontecer numa escola, pode acontecer em outra, mas nós estamos permanentemente avaliando, porque nós não temos, e eu vou ser muito honesto, né, em relação a isso, nós não temos equipe reserva de monitores, de professores nós temos por conta do processo seletivo, né? Mas isso foi instituído, isso é um regramento que já está estabelecido, mas que é novidade, foi criado só na época da pandemia para os monitores. Mas nós não temos essa figura do monitor reserva que pode ser chamado na ausência de um monitor efetivo. Então, isso acaba sobrecarregando em algumas oportunidades o monitor? Sim. A escola ela acaba ficando sobrecarregada quando dá falta, quando adoecimento, licença. Na ausência de um profissional, isso acaba sobrecarregando. Mas não sobrecarrega, e isso precisa ficar bem claro, na distribuição das turmas, nós temos a indicação, seja com o monitor hoje, a realidade hoje, seja com o monitor efetivo, seja com o monitor emergencial, nós temos a distribuição, logicamente respeitando que algumas escolas ainda precisam de mais algumas indicações e contratações, que nós estamos no período para isso. A divisão do que é recomendado pelo próprio Conselho Municipal de Educação. Então, quando nós formamos uma turma de B1, por exemplo, que a indicação já trouxe aqui de 6 crianças para cada monitor, essa é a distribuição que é feita, a princípio, na constituição das turmas. Quando acontece uma falta no decorrer do ano, quando acontece uma falta, muitas vezes a escola naquele dia precisa se organizar. E aí ela recorre a um auxiliar, recolhe a coordenação pedagógica, algumas figuras que trabalham dentro da escola que auxiliam nesses momentos para cobrir essas faltas. Nós não temos profissionais de reserva, substitutos à disposição para o caso de determinadas faltas. Então são criadas às vezes condições, e isso acontece, mas é uma condição relativamente comum em qualquer rede, quando você tem um profissional contratado e você tem a falta eventual. Você tem o abono, você tem a falta, você tem a licença, você tem o problema médico. Então, nesse caso, a rede, a unidade escolar, ela precisa muitas vezes se readequar, às vezes um dia, às vezes 2 dias, mas nós rapidamente, quando a diretoria de cada uma das unidades se depara com essa realidade, ela imediatamente entra em contato com a supervisão de ensino, com a diretoria, com a Secretaria Municipal, e a gente já coloca o RH à disposição para muitas vezes identificar um apoio, uma unidade próxima que pode muitas vezes estar com um pouquinho mais de folga, ceder o funcionário. Essa é a realidade de qualquer rede educacional, né? Cada uma ela se organiza de uma determinada forma, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Não é uma realidade dizer, olha, nós não estamos contratando o profissional necessário por qualquer outro motivo. Nós estamos num processo de contratação, de realização de concurso. Tem alguns profissionais aí respondendo até uma outra questão que você colocou, que é a previsão de contratação de merendeiros. Não lembro se você colocou auxiliar geral, não, também, né? Nós já fizemos a solicitação, fizemos um levantamento de reposição e em função das aposentadorias, das exonerações, das saídas de merendeiros e auxiliares, nesse começo de ano, a situação ela teve um pouco mais de ausência, de saída da rede, e a reposição ela demora um pouco para ser feita, mas a Secretaria já fez a solicitação e já fez o pedido de reposição desses profissionais. É lógico que já aconteceu tanto com merendeira... Número, André? Eu vou confirmar, depois eu checo a quantidade que nós estamos... Porque ela muda, na verdade nós tivemos, depois do nosso pedido, já tiveram outras exonerações, então eu vou ter que fazer outros pedidos, inclusive. Então ele não é uma realidade assim, ó, o que eu quero deixar, até para tranquilizar em relação a isso. Se eu chegar hoje e falar, olha, nós pedimos 40 e nós temos a falta de 40
merendeiras, por exemplo, não significa que amanhã não vai ter 45 ou 50, porque as exonerações e aposentadorias acontecem ao longo do ano. Então pode ser que no decorrer aconteçam mais aposentadorias, saídas, exonerações, e que nós vamos ter que ir repondo nesse meio tempo. Então eu posso estar falando uma coisa aqui, dizendo, olha, eu estou pedindo X merendeiras, mas essa semana entraram pedidos de aposentadoria, que eu preciso abrir novo processo e solicitar mais para essas reposições. Então isso não significa que nós não estamos pedindo o suficiente para a reposição. A gente trabalha com uma estimativa de módulo mínimo por unidade, de acordo com a quantidade de alunos. Algumas escolas a gente tem uma certa dificuldade porque para você fazer transferência de uma unidade para outra, às vezes tem certa resistência de funcionários, e a gente parte da premissa que o trabalho é que exige a contratação, o trabalho é que exige o deslocamento dessas pessoas. Então muitas vezes a gente precisa transferir de uma unidade para outra e encontra às vezes certa resistência, mesmo sabendo que algumas unidades têm profissionais às vezes à disposição que poderiam ser melhor redistribuídos, e outras unidades têm uma determinada carência mais emergencial. Então nós já pedimos a reposição e já tem processo, está em andamento já para contratação, para a chamada da administração de professores de todos os níveis, para a reposição dos cargos que hoje estão sendo substituídos, né? Mas nós temos aí a reposição do professor infantil, professor fundamental, educação especial, educação física e artes. Todos os professores. Temos a solicitação da contratação de monitores para reposição também, de merendeiros, de auxiliares gerais. Então todos eles já foram pedidos, já foram solicitados, já estão na administração. O que nós estamos aguardando agora é o trâmite, porque nós tivemos recentemente, inclusive, uma realidade que nós também enfrentamos. Às vezes nós chamamos, publicamos, a pessoa vem, traz a documentação, o prazo legal dela é de 30 dias até ela trazer a documentação, passar por todo o processo, ela tem legalmente um prazo aí de 30 dias a partir do momento que nós chamamos e publicamos. E muitas vezes a pessoa demora esses 30 dias, às vezes não chega nem a assumir, na véspera de assumir ela recusa. Nós temos que começar o processo de novo e dar mais 30 dias para a próxima pessoa que nós chamamos. E tudo isso dentro do regramento de concurso, né? O concurso ele exige isso, né? Ele exige que se respeite a classificação, respeite a fila e respeite o direito de cada um de aceitar ou recusar. E isso nos atrapalha bastante. Na gestão ele fica bastante complicado. Então nós tivemos agora recentemente pessoas que aceitaram, começaram um dia de trabalho e depois abriram mão, pediram exoneração. Na escola, Padre Maurício teve esse caso. A questão da merendeira. Exato, né, teve uma merendeira que teve. Ela esperou o período, assumiu e depois assumiu e saiu. Esse caso foi um caso específico, por exemplo, do Padre Maurício. É uma situação que a gente já tinha a pessoa para substituir, contávamos com ela, e aí ela abriu mão e agora nós tivemos que fazer uma nova contratação, um novo chamamento. Uma situação específica do Padre Maurício e que a gente viu lá, André, e que também vai ter em outras escolas, é que quando a gente coloca uma merendeira para 100 pessoas ou um auxiliar geral para 100 alunos e não leva em consideração a estrutura da escola, a metragem quadrada, isso daí pode gerar uma diferenciação. Existe alguma situação em que vocês mensuram isso, da forma como pode ser feito? Lá existe uma outra situação também, que é uma escola que foi adaptada, né? Um ambiente de fábrica, onde falta o ambiente lúdico de uma certa forma, faz-se algumas adaptações, e até pedi para a minha assessoria para levantar no requerimento que nós fizemos no ano passado sobre o ranking de reformas ou uma ordem cronológica de reformas que estava previsto pela secretaria, e não consta a escola Padre Maurício dentro das 15 que são citadas no período de 2022 e 2023. Né? Entendeu? Essa situação
que você comentou sobre... Desculpa, que misturou o assunto. Sim, a primeira questão era a questão de... além do módulo e existe uma... Nós fizemos um levantamento já há bastante tempo e a gente tem permanentemente uma divisão estabelecendo a quantidade de profissionais, porque assim, como a nossa rede, ela desde muito tempo, ela é muito diversa. Você tem unidades com modulação e espaço e construção diferenciada. Você tem, por exemplo, Lucamur, que é uma escola muito grande, tem muito espaço, tem quadra, tem módulos, e você tem outras como Dona Marizinha, como escolas menores, né, que existem casas que foram adaptadas. O município, ao longo do tempo, comprou residências para transformar em centros infantis. Então, nós temos os mais diversos formatos, inclusive na questão, por exemplo, das merendeiras, das cozinhas. Nós temos cozinhas diferenciadas em várias unidades. Nós temos cozinhas amplas, como lá no Estela Regina, como no próprio Lucamur, e cozinhas compartilhadas, como no Aracino Aldelena, por exemplo, que ela tem uma cozinha compartilhada, que você atende as duas. Então são situações que a gente convive, que é a estrutura que a rede herdou e que a gente muitas vezes propõe reformas, ampliação, adaptação, ou até mesmo outras alternativas. Então, é muito difícil você dizer, por exemplo, que numa determinada escola um módulo é suficiente, porque muitas vezes você tem menos aluno, mas um espaço muito grande. Então, a gente procura sempre manter um equilíbrio lá na administração, na parte de recursos humanos nossa, a gente e junto com a supervisão, com todos os que fazem a verificação, né, e a checagem das unidades escolares, saber exatamente assim, se o serviço ele consegue ser desenvolvido com uma determinada quantidade, porque nós não temos um número exato, homologado por legislação, que fala, olha, precisa ter um número X. Aliás, nem é recomendado que seja isso, porque isso vai contra a própria gestão, porque às vezes a ideia é sempre otimizar o recurso, otimizar o trabalho, logicamente preservando a qualidade, o respeito às leis trabalhistas, enfim, mas cada módulo ele é específico. Então tem escolas que são grandes no tamanho, mas tem menos alunos. Tem escolas que são pequenas no tamanho e tem uma quantidade maior de alunos. Então já é uma preocupação da Secretaria fazer essa modulação para que minimamente você tenha uma quantidade razoável, seja de acordo com a quantidade de alunos, seja com a quantidade, o tamanho da unidade escolar. Como nós estamos num período de reposição e solicitando contratações e reposições, algumas escolas hoje estão com defasagem, por exemplo, de auxiliar geral. Por quê? Tivemos aí recentemente, às vezes, aposentadoria ou saída de 2, 3 auxiliares e a reposição ela está no meio dessa reposição. Então, em alguns casos mais emergenciais, nós fizemos a reposição, tiramos de determinada unidade que estava com o quadro um pouco mais completo para auxiliar em outras unidades, porque é o recurso que a Secretaria tem para fazer esse equilíbrio, nem que seja temporariamente, até que se complete a contratação desses profissionais. Então, assim, não existe nenhum óbice à contratação dos profissionais. Agora, o equilíbrio do módulo ele é necessário e é estudado pela administração nossa, né? E é estudado pela gestão nossa para poder fazer o equilíbrio, para não ter nem sobra demais e nem também falta, nem escassez, tá? Vaguinho. E a questão da ambientação, né? Você falou que tem uma escola que parece uma fábrica. Qual que é a escola? Ela é uma antiga fábrica. Ah, do Padre. Sim. Mas aí vai muito... Eu entendo assim que a escola ela é um pouco reflexo do que a gestão faz dela. Até a escolha ela tem que ser livre, ela é democrática, é conversado com o conselho, muitas vezes a aquisição que a PM faz para a própria escola, então a forma como ela pinta, nós não temos um padrão da secretaria, nem da prefeitura, que fala, olha, todas as unidades têm que ser pintadas de verde, amarelo, azul, branco. Tá? Não, cada escola imprime a sua cara dentro da sua comunidade, isso faz parte de um trabalho junto com os conselhos, com o seu grupo de docentes, com o grupo de gestão, e eles fazem as solicitações, porque a nossa preocupação como rede é garantir os equipamentos, os aparelhos, toda a funcionalidade, né, como nós temos investido aí na
nos equipamentos necessários, né, no mobiliário, em tudo aquilo que é necessário para a escola. A cara dela em si depende muito da própria gestão, e ela tem a liberdade, né, de trabalhar com isso dentro do seu projeto pedagógico, dentro da sua comunidade. Aliás, eu quero aqui parabenizar a gestão do atual diretor que está à frente da Escola Padre Maurício, porque na época, anteriormente, acho que 3 ou 4 diretores passaram por lá em menos de um ano. E o que está lá hoje, me parece que conseguiu fazer com que os 4 em menos de um ano. Fábio. Conseguiu fazer com que os colaboradores aceitassem o projeto de trabalho dele. Ele tem conseguido fazer exatamente um ótimo trabalho lá com a equipe. É um bom feedback. A questão do esgoto, André, que retorna para dentro da cozinha. Eu preciso levantar com a minha equipe que acompanha infraestrutura e manutenção para saber se é uma questão recorrente ou não. Eu não tenho essa informação agora de bate-pronto, mas eu levanto e depois eu respondo para a comissão se existe algum projeto anterior, se tem algum histórico, se foi identificado pela direção e repassado para a secretaria e como que está o acompanhamento disso. Mas isso eu me comprometo a responder. Não sei dizer exatamente aqui. Pedi para levantar, se a informação vier até antes de encerrar, eu já repasso para vocês. Tá. A remoção das árvores que estão condenadas... Não é por conta da nossa secretaria, é uma intermediação entre a secretaria que cuida, que é a Forti, que faz a meio ambiente, se não me engano. Toda remoção de árvore, ela segue o mesmo princípio. A gente pede o estudo para saber qual é a origem da árvore, isso entra no meio ambiente, ele precisa saber qual a origem da árvore, nós fazemos a solicitação e não é da nossa secretaria, é meio ambiente que faz o estudo da idade, se é uma árvore morta, se é uma árvore que não tem viabilidade, se ela não é uma espécie que deveria estar onde está, tem todo um estudo técnico de meio ambiente em relação à árvore. Às vezes a pessoa pode achar, olha, não gostaria de ter árvore aqui. Às vezes o técnico ambientalista pode chegar e falar, não, olha, não tem problema, é só fazer uma poda, tal, não precisa drasticamente da remoção. Mas como é um caso de solicitação, a gente depende e eu vou pedir para que isso intensifique. Lá, na verdade, acho que já foi feito, mas existe já existe um laudo, já está marcada as árvores. Ele já sabe? Lá já tem a marcação, já tem a autorização, mas tem a questão da altura, que é um impedimento lá, mas é mais nessa... Já estão marcadas as 3 árvores lá no fundo lá e com essa autorização. É mais a questão da celeridade e da forma que vai fazer o serviço. Boa tarde a todos, André, Vaguinho, Elias, Lubogo e Gisele, do Sindicel, e a todos os servidores aqui da casa que acompanham a Comissão da Educação. Em relação à Escola Padre Maurício, no final de dezembro, nosso gabinete foi até a escola a pedido do Fábio, por conta da situação, né, que a escola se encontrava e ainda se encontra, e uma das questões era realmente em relação à árvore. E aí, em 12/12, fizemos o pedido de retirada e de remoção, poda e tudo mais. E em fevereiro, em fevereiro de 2023, houve a autorização de remoção, de poda das árvores solicitadas, mas até agora não houve a execução do pedido. Mas tudo já foi autorizado pela indicação que nós fizemos. Mas eu acho que pelo fato da gente ter crianças circulando por ali, isso deve se entrar numa lista de prioridades, né? Até pelo ocorrido em Campinas, que causou inclusive morte. Então, se a gente puder pedir uma prioridade, até uma intervenção da Secretaria de Educação, para que isso se acelere, fica aqui o pedido nosso para que isso aconteça. Em relação à quadra, Vaguinho, você fez um requerimento em 10 de agosto de 2022 perguntando, e a resposta do FNDE, né, e realmente é um pacote, né, de quadras, de coberturas de quadras, são 8 quadras, o Padre Maurício, aquela outra perto da Igreja Verde que me fugiu o nome agora, Major, enfim, são 8 quadras que estão lá nesse pacote. Essa semana a gente entrou em contato com o Miguel, no ano passado eu fui lá com o Miguel no FNDE,
para a gente tentar destravar isso lá, porque o FNDE a dificuldade está lá. Então a gente falou com ele porque foi um pedido, inclusive, da secretaria junto com o deputado para que isso fosse destravado. Então está andando e a gente cobrou o Paulo, que trabalha no gabinete do Miguel, para que isso andasse e quem sabe a gente não tem uma resposta esse semestre. Se andou ou não andou, por que não andou. Em relação ao último ponto que foi esgoto. No mesmo dia 12/12, a gente fez um requerimento também falando sobre isso, e aí a Secretaria da Educação só respondeu que faria uma visita em loco. A gente não sabe se fez ou se não fez a visita em loco e o que foi identificado e o que precisa fazer. Né? Foi uma resposta um tanto quanto vazia, né? No sentido de faremos a visita em loco e ponto. A gente não sabe se foi feito, se não feito, ou se não foi feito, mas eles foram na semana passada e eu fui em dezembro e parece que a situação é exatamente a mesma, nada mudou. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de atenção nisso. E existe um outro problema, além disso tudo, que é em relação à fiação elétrica, que a gente também fez uma indicação no final do ano passado, que é um problema bastante sério da Escola Padre Maurício. Inclusive, ontem, a sala dos professores estava sem energia e a escola tem picos de energia todos os dias por conta da rede de fiação. E a gente fez a indicação para fazer uma revisão nisso, né? Para que isso seja restabelecido, enfim, para que as coisas voltem à normalidade. E ainda não teve resposta, mas é uma outra coisa que a escola, é uma demanda da escola, e são demandas emergenciais, né? Nada do que foi apontado tanto pela comissão quanto pelo gabinete são coisas que a gente pode esperar, vamos esperar um ano que aguenta. Eu acho que é uma escola que realmente precisa de uma atenção especial da secretaria para essas demandas. São demandas grandes, mas que precisam ser solucionadas. O projeto elétrico do Padre Maurício não tem um projeto prévio. Só para confirmar, né, o pessoal de infraestrutura está me passando que existe no Padre Maurício projeto elétrico, projeto de processo de rede elétrica, processo de rede de gás e melhoria das estruturas de banheiro. Isso tem projetos já existentes em andamento. Depois eu só preciso avaliar em que pé que está. Se acho que ainda não é licitação, mas deve ser levantamento, projeto de viabilidade, isso já tem. De esgoto não tem, de esgoto realmente não tem. E nós sempre adotamos, a partir do meio do ano passado, nós temos uma equipe de manutenção nossa para emergência, e contamos lá, eu tenho engenheiros que acompanham esses casos, e nós mandamos o engenheiro. Quando eu falei que nós mandamos o pessoal, com certeza foram, só que nós trocamos a liderança lá da divisão, então pode ter se perdido nesse meio tempo, pode ter se perdido realmente nessa indicação dele, na ida, na vistoria, porque eu acompanho, o pessoal faz o repasse para mim em relação à emergência, qual é a escala de prioridades e de execução, aqueles que estão mais adiantados e aqueles que não estão tão adiantados. Então, acho que falta talvez só esse afinamento, porque são várias etapas, são vários processos, vários projetos, e muitas vezes ele está dependendo, às vezes, é passado por urbanismo para fazer precificação, ou às vezes projeto de infraestrutura, projeto hidráulico, dependendo do caso, né? Às vezes a gente não faz lá. Isso é complicado, porque é o que eu falei, são estruturas antigas e que muitas vezes, por exemplo, acaba culminando. Às vezes eles vão fazendo, durante o passar do tempo, eles vão fazendo manutenções. Então faz desentupimento, manutenção, e às vezes acontece da rede chegar num estágio que ele acaba sobrecarregando, entupindo, e aí passa para um estágio maior. Foi o que aconteceu com
Murilo Lemos. Murilo Lemos por causa da... eu só queria... Segura só um minutinho. Você comentou, antes desse último que você comentou, você falou sobre... Falei da quadra, da árvore, da quadra, né? Da quadra, só para ratificar o que foi falado. Da quadra, nós temos nós estamos em 3 estágios em relação às quadras. Apresentamos, inclusive, na audiência pública, o ano passado, fizemos uma audiência pública e eu apresentei todo o estudo e as pendências e as possibilidades de expansão. Na COSEM também foi comentado sobre isso, porque alguns professores de educação física puseram esse questionamento. Nós foi possível inserir no sistema do FNDE, por conta do tamanho, dimensionamento das escolas, essas 8, 9 quadras que são tamanhos oficiais que podem ser colocados. Logicamente, como nós tivemos uma mudança de governo, sempre tem um travamento, mas isso já tinha há algum tempo, então nós estamos na esperança de serem liberados recursos para poder fazer. Nós temos também quadras no FDE. No FDE também fizemos solicitação, então também tem algumas solicitações no governo do estado. E nós estamos fazendo um estudo das unidades que têm possibilidade, e foi levantado, depois eu passo os números, não tenho exato, acho que eram 16 quadras, se não me engano, 16 escolas que teriam a possibilidade de adaptar uma cobertura ou uma quadra, mesmo que não seja em tamanho oficial, e algumas unidades que não têm condições de implantação de quadra de nenhum tipo. E nós estamos fazendo um estudo agora com recurso próprio, né? Então, além do FNDE, além de recurso federal, que nós estamos aguardando e depende da movimentação e da provocação, lá junto ao governo federal, também com recurso do estado, e também estamos fazendo o levantamento de recurso para adaptar alguns espaços com recurso próprio. Aí independe do governo. Só que isso daí está em início de estudo, tem que se desenvolver projetos. Então é uma coisa que nós fizemos do ano passado para cá. Então acho que ainda vai caminhar um pouquinho. Alguns deles até dentro do Finisa, né? Talvez mas tem ou recurso próprio ou Finisa. Eu conversei com o prefeito, talvez saia alguma coisa em termos de reforma. FDE também. FDE nós tivemos lá, temos a esperança aí do novo presidente do FDE, se mostrou muito solícito, então a gente tem uma interlocução boa com ele, talvez a gente consiga destravar também. Desculpa. Mas só aqui, por aí. Então, com as nossas visitas, que são frequentes, a gente sempre ouve que a prefeitura não está disponibilizando as equipes emergenciais. Eu gostaria de saber, para fazer as manutenções. Quantas equipes na prefeitura tem para fazer as manutenções necessárias dos equipamentos? Olha, na verdade, nós temos uma equipe composta por 6 pessoas que nós fizemos a contratação, é uma novidade, foi uma implantação dessa gestão, porque não tinha. A saúde conta com uma equipe e nós copiamos o modelo que a saúde tem. Então nós estamos em montagem dessa equipe. Então nós contratamos os profissionais, tem pedreiro, elétrico, hidráulico, tem pintor, nós temos várias especialidades, temos 6 pessoas, mais um responsável pela articulação que fica vinculado à divisão de projetos de infraestrutura também. Mas, lógico, essa equipe, ela se soma, na verdade, ela faz esse atendimento, e ela que tem feito visitas, por exemplo, quando acontece algum caso mais emergencial de primeira hora numa determinada unidade, ela vai acompanhada muitas vezes do engenheiro que acompanha, para avaliar tecnicamente se ela consegue fazer a intervenção ali de imediato. O que nós estamos estruturando, que ainda leva um tempo, é a aquisição dos equipamentos, porque é uma equipe nova. Então nós estamos adquirindo equipamentos, ferramentas, maquinário de manutenção de pequena monta. Não são grandes reformas nem grandes estruturas. Então, um problema numa fiação, nós temos um eletricista, um problema de pintura, alvenaria, hidráulica, uma descarga, isso a gente consegue fazer. Mas também tem que sinalizar aqui que esse é um paliativo que a gente consegue assim de forma emergencial para agregar aquilo que nós já temos implantado como política na rede, que é o termo de colaboração que cada diretor tem, que é um recurso disponibilizado direto para a unidade, que ele nessas emergências, nessas manutenções,
tanto as comuns, por exemplo, limpeza de caixa d'água, extintor de incêndio, desinsetização, ele tem alguns recursos ali, se não me engano, posso estar enganado em algum deles, mas esses recursos emergenciais, essas ações emergenciais, eles já contam com um termo de colaboração da Secretaria, que é o termo de colaboração, eles contam com o PDDE estadual e o PDDE federal. Então eles têm recursos que eles lidam dentro da escola que podem muito bem, que são destinados para essas manutenções também. Eles não podem trocar, por exemplo, toda a fiação da Não, escola. lógico que não. Por isso que eu falei, tem projetos de grande monta, e aí se ele quer, por exemplo, ventilador nós compramos, então a gente pode fazer a substituição de ventiladores. Se é um projeto de troca de fiação elétrica da escola inteira, é um projeto de grande monta. Fizemos recentemente a parte elétrica do Stella Regina. O Stella foi mais de R$300 mil na troca de toda a fiação, toda a parte elétrica fizemos. Então, com recurso, não dá para fazer com termo de colaboração, então a gente centraliza. Mas essas pequenas manutenções, ou até razoáveis, é perfeitamente possível ser feito com o recurso, porque nós investimos quase 4 milhões distribuído pelas escolas para que eles deem conta dessas pequenas manutenções. Fora o nosso, tem o PDDE estadual e o PDDE federal. Então, ele não depende só dessa equipe de manutenção. A equipe de manutenção é mais um recurso que a Secretaria está disponibilizando para caso... Porque acontece muitas vezes, a escola às vezes recebe pouco, proporcional aos alunos, acaba recebendo um pouco menos, então a gente consegue dar um suporte um pouquinho melhor, ou numa emergência mais assim de bate-pronto, às vezes um roubo de fiação acontece, às vezes pode acontecer alguma coisa nesse sentido, e aí precisa ter um primeiro atendimento lá, trocar uma fechadura, arrumar, então a equipe consegue fazer. Ele teve recentemente fazendo a troca de piso, a reparação de piso da escola Márcia Silma, se não me engano, ou do Hilda, se não me engano, teve recentemente agora, a equipe estava fazendo a substituição, ajudou lá no Vilma Terezinha, por exemplo, no entupimento que estava... deu um problema de entupimento, também foram lá a equipe junto com o pessoal de obras. Então, assim, são vários recursos, não é uma única solução. Tem o termo, eles têm já, as escolas normalmente têm prestadores de serviço que eles costumam contratar já, às vezes uma calha, um telhado, uma parte hidráulica, ou às vezes alguma questão ralo, enfim, ele já tem prestadores que normalmente prestam serviço para as escolas. E a gente faz, além disso, tem os recursos financeiros e tem também essa equipe de manutenção que dá esse apoio. Secretário, nesses 6 anos e 3 meses que eu estou na Câmara Municipal, eu tenho feito visitas periodicamente nas escolas, mesmo não estando na Comissão de Educação, como foi no final da gestão anterior. E tenho visto também que outros vereadores têm feito essas visitas, assim, com a vereadora Mariana, a Comissão de Educação. Qual é a periodicidade de visitas do secretário nas escolas municipais? Isso é mensal, semanal, é anual, ou o secretário não tem ido nas escolas municipais? Faço essa pergunta pelo fato que a primeira pergunta que nós fazemos quando a gente chega nas escolas é qual foi a última vez que o secretário esteve na escola visitando e conhecendo a realidade. E o que nós ouvimos muitas vezes é que faz tempo ou nunca esteve presente. São 82 unidades, né? Eu acredito que em 6 anos deu tempo de repente, conhecer todas as unidades. Mas qual é a periodicidade do senhor de visita nas escolas municipais para conhecer a realidade? Olha, eu não tenho uma agenda fixa de visita nas escolas. Isso depende muito. Já teve escolas que eu estive por mais de uma oportunidade e eu procuro fazer sempre um agendamento de visita meu, sempre atrelado a um tipo de processo de avaliação, monitoramento, junto inclusive até com a equipe. Então tem unidades que eu vou a pedido dos diretores, tem unidade que eu organizo junto com a equipe pedagógica de supervisão, muitas vezes para tratar de determinados assuntos, às vezes um monitoramento, muito da parte pedagógica, mas eu não tenho uma rotina fechada de escolas, até porque eu entendo que é necessário até ampliar isso. O próprio prefeito cobra, né, que a gente esteja muito mais próximo da escola.
é uma realidade. Eu diria que é menos do que eu gostaria, né? Mas assim, suficiente junto com a equipe para a gente poder acompanhar, porque eu acompanho com os diretores, reuniões, e o gabinete está sempre aberto para as demandas, independente de eu estar presente ou não na escola. O gabinete está sempre aberto para as demandas, mas eu não tenho uma agenda fixa para isso. Né, o que eu procuro fazer, que nem para esse ano, logo no pós-pandemia, antes da pandemia, aliás, nós fizemos um processo de monitoramento em que nós fazíamos reuniões de polo, por exemplo, por escola. Então, se não dava para circular em todas as escolas daquela região, a gente escolhia uma, convidava os gestores, debatia indicadores, debatia monitoramento, às vezes uma visita pontual, projetos, né? Normalmente eu estou presente em apresentação de projetos das escolas, enfim, não é uma agenda fechada, mas eu tenho, assim, dá para avançar mais, né? Daria para avançar mais, sim. Vocês têm? Eu posso continuar? Posso, Lu? Tem? Então deixa a Lu, depois eu continuo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a presença do secretário. E, André, tem uma visita que eu fiz, eu acho que não foi só eu como vereadora, outros vereadores foram até o local, e é algo que me preocupa muito, que a pessoa até se machucou no quintal da casa dela. Lá na casa Tenente lá Ali. do Tatu. Sim, tenente aviador. Isso. E eu estive no local, no dia que eu fui lá, tinha inclusive 3 funcionários com uma carriola ali, esperando. E eu fui fazer algumas visitas com o Ticara e nós acabamos passando lá no local para ver aquela situação ali que é muito preocupante. E eu queria saber se foi feito aquele serviço, se ainda não foi feito, porque ali naquele dia os meninos falaram para mim que ali teria que ter, acho que máquina, mais pessoas, porque o trabalho ali era além do que eles imaginavam, para só 2, acho que ajudantes, né, da equipe ali fazer o serviço. Então eu queria uma previsão, porque aquilo me preocupou. E a outra coisa que eu ia já pedir para você mandar para mim via e-mail a listagem das quadras que você falou, né, que tem quadras que foram, acho que 9 quadras que foram autorizadas, que estão com o tamanho corretamente, oficialmente, e as demais quadras que acho que tem algumas coisas para ser feita. Então, a questão das quadras, eu gostaria que você me mandasse um e-mail ou algum ofício, alguma coisa nesse sentido. Tá. Por eu estar como nessa gestão agora, e eu não tenho essa documentação. Deixa eu aproveitar o tenente aviador, que era também uma das minhas colocações, André. Mais recentemente também eu estive em visita lá no Tenente Aviador e constatei realmente essa dificuldade da casa do caseiro, que se a Defesa Civil chegar lá, vai interditar aquela casa do caseiro. Deve estar interditando pela situação que está aquela residência. Mas além disso, André, tem também uma linha de tempo aqui de e-mails e comunicados à Secretaria da Educação desde o dia 22 de julho de 2021, de solicitações de reforma do Tenente Aviador, que precisa passar também por uma ampla reforma. A gente sabe que é uma escola mais afastada na área rural, e muitas vezes ela não é vista, né, pela a grande parte da população, mas existe e presta um serviço para a população. Eu também faço esse questionamento tanto da casa do caseiro, das obras que precisam ser feitas lá, quanto na escola por inteira. Se existe algum processo já de reforma ou em andamento daquela escola mediante as CIs que já foram enviadas. Tá, vou começar
pela segunda, eu vou levantar lá se existe algum processo já em andamento. De memória não me recordo, mas eu vou acionar o departamento de infraestrutura para saber exatamente se tem algum processo já de reforma geral. Nós temos várias unidades que têm processos mais amplos, né? Agora, eu queria deixar, foi muito importante esse questionamento lá do problema da casa do caseiro do tenente, porque eu queria deixar bem claro, assim, a primeira pessoa que alertou e que me comunicou sobre esse problema foi o vereador Elias. Ele esteve lá, ficou bastante preocupado com isso, foi a primeira pessoa que me reportou essa preocupação em relação ao afundamento quando soube da informação. Depois, vários outros vereadores estiveram lá questionando, e de primeira hora nós não temos uma equipe de obras completa. Então eu pedi para um engenheiro já de primeira hora estar acompanhando lá, verificando o que poderia ser feito em termos de isolamento, porque, lógico, precisaria ser feita uma avaliação para saber qual a extensão, a profundidade, qual a gravidade do problema lá, para a gente poder começar a trabalhar na reparação e na obra efetivamente. O que acontece? Eu tenho aqui um histórico, eu fiz um relatório, né, pedi para o departamento fazer um relatório, um histórico, né, do que aconteceu. Acionamos, num primeiro momento, o engenheiro que acompanhou lá identificou que a nossa equipe de manutenção não seria suficiente para dar conta nessa primeira hora. O que nós fizemos? Entramos em contato com o departamento de obras, né, com a Secretaria de Obras, para ter o apoio do TICAR, o pessoal que estava ao mesmo tempo com aquele problema no Limeirão, com aquele buraco do Limeirão e tal. Então, com várias urgências. Nós não entramos com a nossa equipe por conta da incapacidade mas tomamos as primeiras providências. Pedimos para isolar o local, colocar lá as faixas, impedir o acesso. Como se trata da casa de zeladoria, ela não tem acesso dos alunos, das crianças. Então pedimos para fazer todo o fechamento para que isso não acontecesse, para que não acontecesse nenhum problema. Então a parte de segurança a gente tomou já logo de iniciativa. Depois foram várias tratativas com a equipe de obras, vários combinados, data, e combinaram de estarem juntos lá, verificando qual a melhor forma. Com o passar do tempo, identificaram um barracão ali do lado que também estava com problema estrutural, então isso fugiu da nossa alçada, teve que ter intervenção da Secretaria de Obras para isso. Por isso que naquele dia que você esteve presente, nós estávamos lá para fazer uma manutenção preventiva. Preventiva não, é um corretivo paliativo, mas ele interrompeu e falou, olha, isso vai mexer com estrutura, então é melhor a gente não mexer, e foi isso que aconteceu. Porém, o que foi identificado? Que isso é o que nós estamos avaliando agora nesse momento. Nós constatamos, né, que teve um pedido do próprio diretor para que a pessoa, o zelador que estava lá, saísse. Ele já estava na iminência de ser afastado do local. Por não cumprir as funções, a gente fez um levantamento, inclusive, das responsabilidades da zeladoria. A zeladoria ela tem que zelar não só pela casa, ele tem que zelar pela escola, ele tem uma reciprocidade para ocupar as dependências da zeladoria. Ele tem que prestar serviço ali de vigilância, acompanhar a escola, verificar algumas situações que eventualmente possam ser complicadas e reportar para a direção, e isso parece que havia um conflito. Junto a isso, foi identificado que ele fez uma reforma dentro da zeladoria sem o conhecimento da secretaria, sem o conhecimento da direção. Ele fez uma reforma sem acabamento, e isso nós estamos investigando para saber até que ponto essa reforma que foi feita no banheiro sem o acabamento não acabou causando essa infiltração e esse buraco que acabou cedendo lá na frente da zeladoria. Então isso está sendo feito um laudo, está sendo feito um estudo. Eu tenho aqui o registro, né, de algumas fotos, inclusive da reforma que ele fez interna do imóvel, sem a comunicação prévia, e isso não pode, né, isso é proibido, porque até numa das fotos fica bem claro que ele não teve o acabamento necessário. Isso está bem do lado da onde acabou acontecendo o afundamento, e nós estamos avaliando junto com o pessoal de obras para saber até que ponto essa reforma que foi feita não causou esse problema de infiltração e buraco e acabou cedendo no terreno lá da zeladoria. Então, assim,
Ali naquela escola, André, a gente tinha uma situação que a água lá de cima descia todinha e ia para a escola, e eu acho que também ela começava a descer ali dentro daquele terreno. A água, nossa, era muita água, inclusive tivemos reclamação de motoqueiro que caiu, porque ficava muita pedra, muita lama na frente da escola, na rotatória, e segundo o senhor Ticara, que na época eu também estive na escola, e nós pedimos, né, essa intervenção da Secretaria de Obra na questão da água que descia, foi feito um desvio, e hoje a água não desce mais até lá embaixo. Isso segundo o diretor, a ele Secretaria de Obras, sim, ele chegou falou a me comunicar que isso esse não caso. aconteceu, que foi resolvido. Sim. Agora, eu não acredito que ali, o banheiro, eu não sei em qual local está. Também não ainda. Mas pelo que eu vi ali, eu acho que foi a água que desceu e danificou. Eu acho que adentrou ali, foi, sei lá, mas o que aconteceu. eu acho que assim, aqui... Mas eu acredito que não é coisa de uma reforminha de banheiro, tudo aquilo que foi feito. Com todo respeito, nós não temos ninguém técnico em engenharia, nem engenheiro está aguardando esse laudo. A gente então precisa da intervenção da equipe de obras, do engenheiro, do laudo específico para saber o que aconteceu tecnicamente. Sim. Nem eu posso falar. Eu acredito não é a minha especialidade. Que não, porque... Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Como essa reforma foi feita, a gente não sabe quanto tempo, não fomos notificados. Ele incorreu em uma irregularidade que deveria ter sido notificado, ele não poderia fazer nenhum tipo de reforma. Isso pode ser questionado a qualquer momento. André, independente de qualquer coisa. Sim, eu queria saber se quando a pessoa fica numa casa de zeladoria de escola, ela recebe alguma documentação com esclarecimento, claro, do que ela pode, ela assina do que ela termo, não pode. Ela assina um contrato. É assinado um termo. Tem um processo administrativo. Quem faz o despacho e direciona e autoriza a ocupação da zeladoria é o secretário. Sim. Então, toda ocupação de zeladoria tem um processo, tem um termo de contrato assinado, despachado pelo secretário, assinado pela pessoa. Tá, e nesse então, caso aí, que acho que foi pedido para ela sair do local já, é isso? Me parece que quando a Defesa Civil teve lá próximo, identificou, então ela teve que sair, isolar a área. E no caso daí, ela não pode ser encaminhada para um aluguel social? Aí não é o nosso departamento. Aí, esse caso, na verdade, teria que ser outro equipamento, talvez ser profissional, eu não sei qual a condição da pessoa. Eu sei que no meu processo é a ocupação de zeladoria. Então, nós estamos avaliando o que foi que aconteceu em termos de manutenção, a obra que precisa ser feita e precisa ser regularizado, e o levantamento de responsabilidade por eventualmente ter tido alguma reforma não autorizada que pode ou não ter causado alguma dessas situações. Vai ser então, feito, independente de qualquer coisa... Aí depois a gente só pede são outros departamentos. Se assim que tiver esse laudo, o senhor mande para a gente aqui. Sim. Só a informação que já foi emitido o laudo da Defesa Civil, já está interditado e a caseira já saiu da residência. Sim, e na verdade é saber se essa reforma, na verdade o que a gente está pedindo é que os engenheiros identifiquem se essa reforma que aconteceu dentro da casa pode ter prejudicado, pode ter afetado essa questão do buraco. Isso eu não sei se é laudo, eu não sei se é parecer, mas é a identificação ou vistoria do pessoal especializado de engenharia para saber se houve algum dano provocado em função disso. Não, ela não é servidora. Ela é servidora? Eu não lembro. Ela é servidora da saúde. Ela é da saúde. Isso, ela serve lá no posto do Tatu. E uma outra coisa é que uma questão de limpeza lá e essas questões, amanhã a Forti inicia o trabalho lá também, que a gente foi comunicado, tá bom? Já está também uma situação sendo monitorada pelo CRAS para a questão do aluguel social. Tá bom? Então tá correto. André, ainda sobre o tenente aviador,
Foi me relatado a dificuldade que eles estão tendo do seguinte: lá é uma escola período integral. No período da tarde, essas crianças têm que se locomover para um outro local para poder ter atividades, ou seja, pegar ônibus, pegar estrada, disponibilizar professor, disponibilizar monitor para poder acompanhar estas crianças. A solicitação não haveria possibilidade de utilizar o centro comunitário da igreja, que é lá do bairro do Tatu, que é ali ao lado, para que essas crianças pudessem fazer essas atividades naquele espaço, ao invés de deslocar essas crianças para a zona urbana, deslocar um professor para poder ir até aquele salão para poder atender aquela unidade escolar. Isso eu acredito que ganharíamos em tempo, em custo, em ônibus, né? Esse é um pedido também da comunidade ali, para poder também levar uma segurança para os pais, para também as crianças e os funcionários. Porque o espaço tem, sim. lá do salão, e poderia ser utilizado. Na verdade, a secretaria, foi até bom você colocar sobre essa perspectiva, porque assim, a secretaria ela já trabalha na perspectiva de parceria com os vários equipamentos, sejam eles públicos, de outras secretarias, né, que estão sob responsabilidade de outras secretarias, como centro comunitário, centros esportivos, praças esportivas, como também em alguns particulares. Inclusive, recentemente, e isso não é uma prerrogativa só de lá do Tenente Aviador. Lá eu conheço, né, tive visitando lá o espaço, sei da comunidade da igreja que tem ao lado, só que lá depende do intercâmbio do aceite também da comunidade. A comunidade tem que estar disposta a ceder o espaço, porque não é prerrogativa da secretaria cobrar o espaço da igreja. Eu preciso levantar... Assim, só cortando, desculpa, que aquele espaço, ao que me relatou, foi cedido, da prefeitura. Foi cedido para a igreja. E é cedido para a comunidade poder usar, mas o espaço da prefeitura. Sim, que é uma questão de bom senso. Uma vez que você cede, para você também requisitar, você tem que ter um entendimento, lógico, né? Eu poderia, por exemplo, se é um espaço do próprio município, eu vou contar um outro caso recente agora, que nós acabamos de fechar uma parceria com o Rotary, né, com a presidência do Rotary Club, lá do lado do Amparo, e nós fechamos um convênio com eles lá, uma seção de espaço, que é um espaço que há mais de 20 e tantos anos foi cedido da prefeitura para o Rotary. Eles fizeram a benfeitoria e eles estão cedendo para a prefeitura novamente, para a gente poder implantar o projeto integral lá do lado do centro do Amparo. Então nós vamos utilizar a escola Araci, vai desenvolver parte do projeto integral dela lá na sede do Rotary. Já está fechado, assinamos o acordo com o Rotary recente. Então é assim, nós temos várias parcerias com a Secretaria do Esporte, com a Secretaria da Cultura, com os centros comunitários. Então assim, o fato do Tenente Aviador, a criança ir para um outro, foi uma deliberação, inclusive, da própria direção do Tenente Aviador, que concordou com esse projeto de utilizar um espaço possível para ele. Então nós temos, por exemplo, o Luca Moore, ele usa o Amparo, ele usa o Degan, ele usa vários, que também os alunos são transportados em vários outros equipamentos. Então a gente aproveita todos os equipamentos da cidade de uma forma bastante ampla. As piscinas, os centros comunitários, os centros esportivos. Nós temos várias escolas com programas expandidos em vários locais fora das escolas. Porque, como eu falei, a rede ela é uma rede antiga. Muitas escolas não têm o espaço suficiente, mas têm a necessidade, às vezes, de expandir o período integral, por exemplo. E quando casa a parceria, a gente ajusta os espaços, ajusta a utilização, nós podemos fazer o uso desses espaços. Então, assim, podemos fazer uma conversa com a comunidade lá. Se houver um entendimento e eles puderem fazer a sessão, nós podemos estender lá também, mas eu não vejo como negativa a expansão, por exemplo, do transporte dos alunos para outros espaços. Eu vi, inclusive, aqui na rede, teve recentemente, a própria escola publicou o xadrez que está sendo desenvolvido num centro comunitário. Ele colocou lá na rede o xadrez que está sendo desenvolvido lá do Tenente Ari, que é um desses programas, né?
André, Não, talvez não seja o ideal, mas... Você já andou no ônibus Claro que já. do Tenente Aviadora até a não, rede do Tenente urbana? Aviador, não. É um é. tempo muito longo dessas crianças estarem dentro do ônibus escolar, fora o horário que eles já têm de ida e vinda de escola. Sim, eu entendo. Então, por isso que eu digo a questão... Agora, quem poderia tratar dessa questão? É você mesmo ou tem alguém dentro da secretaria que nós podemos cobrar essa parceria, essa possibilidade disso acontecer? É assim, eu volto a dizer, o projeto de educação integral, ele é um projeto público, ele faz parte do PPP da escola, né? É o projeto de desenvolvimento pedagógico de cada escola. Então é assim. Obrigado. Então é assim. O projeto político e pedagógico de cada escola, ele envolve a direção. A direção, ela tem autonomia para desenvolver os seus próprios projetos, que são votados junto com a comunidade, com o conselho de escola, colocado isso à disposição. Isso nós estamos fazendo, estamos em fase de implantação de um novo período aí de 4 anos de projeto político pedagógico. E ele tem a autonomia para escolher a adesão ou não de acordo com as condições que ele tem, muitas vezes. A gente, como secretaria, a gente olha para a rede como um todo e avalia as possibilidades. A supervisão, ela homologa os projetos políticos pedagógicos. Então, quando é apresentado um projeto de ampliação para integral, nesse molde, não foi uma definição da secretaria, é uma conversa ampla com a comunidade escolar, que o diretor coloca à disposição, se coloca à disposição para desenvolver o projeto, e aí é avaliada a pertinência, os recursos, a gente identifica os recursos, a necessidade muitas vezes do transporte, do equipamento, do profissional, e a gente faz de acordo com o projeto que a própria escola muitas vezes identifica. Esse projeto de ampliação do período integral, do projeto de educação integral para o Tenente Aviador, por exemplo, ele foi proposto pela própria escola, inclusive. Foi sugerido e proposto pela própria escola. É um entendimento. Então, é assim, eu entendo a sua colocação. Mas o ônibus, se eu já andei, já sei que às vezes demora, mas foi um projeto discutido com a escola e com a comunidade. Foi uma alternativa que foi colocada para poder desenvolver projetos diferenciados para aquela escola. Nada impede, e eu acho que a ajuda da comissão é muito oportuna e muito bem-vinda, que seja sugerido, por exemplo, até uma intervenção junto à comunidade da igreja lá, para que a gente consiga muitas vezes ampliar o espaço, transferir o espaço para lá. Então, não há nenhum óbice em relação a isso. A única coisa é que, assim, eu não gostaria, como não quero que fique consignado, como assim, um sacrifício da criança, que isso foi pensado e a secretaria não tem o olhar do sacrifício da criança em relação ao que ela está sofrendo, teoricamente sofrendo, para desenvolver um projeto. É uma oportunidade que foi discutida com a rede, com a própria comunidade. E só uma... Você entendeu? Só uma situação... É um pouco diferente a colocação, porque não é a vontade do secretário de colocar a criança num ônibus viajando 2 horas, ou 1 hora, 40 minutos, ou 30 minutos. É uma situação que a gente homologa, existe toda uma equipe técnica que pensa no projeto, que coloca os espaços à disposição, os profissionais à disposição e que tem o seu mérito. Nós temos na zona rural, recorrente até nem só o período integral. O transporte da zona rural, a Lu, ela acompanha bastante, a vereadora Lu, ela acompanha bastante o pessoal, requisita muito, por exemplo, muitas vezes, de olha, determinado ponto está tendo uma dificuldade de acesso, e a gente acompanha isso, mas é uma realidade, por exemplo, que a zona rural ele enfrenta e vai enfrentar sempre. O transporte, ele é um transporte que ele circula muito mais, ele pega a zona rural e precisa de um transporte específico para ele. É uma característica da zona rural. Não que a gente não possa trabalhar para melhorar. A ideia é sempre trabalhar para melhorar. Se puder agilizar, se ampliar os pontos, dentro do planejamento das atividades da educação, isso está sempre na linha. A supervisão, por exemplo, que acompanha lá, está sempre dando ideias, sempre acompanhando o diretor, avaliando a situação e propondo soluções, né, dentro das possibilidades, é lógico, né, propondo soluções para melhoria, inclusive nesse caso.
André, uma outra situação que a gente encontra na zona rural é a questão de somente o professor ter a questão da ajuda de custo para a locomoção. E essa é uma demanda que vem chegando sempre e eu já conversei com o governo, vários vereadores também sinalizaram nessa situação. Ficou fora dessa mesa de negociação, mas se existe um planejamento e se é uma questão que vai ter esse atendimento para os demais colaboradores da educação na zona rural e também os demais servidores, porque como lá nós temos uma UBS lá, um posto de saúde lá no Tatu, que também não sei como que é feita essa remuneração, se tem algum tipo de ajuste com relação a deslocamento. Lá quem que tem o direito ao deslocamento? Acho que só o professor, né? Monitores e os demais não tem. Esse é um caso assim, a secretaria ela sempre pensa, e é função nossa, pensar sempre no que pode ser incrementado. Nós discutimos muito o Estatuto do Magistério, toda a organização e a formatação da rede para saber aquilo que pode ser melhorado, pode ser pensado de melhor para os profissionais. A gente sempre pensa nisso. Existem algumas questões que são jurídicas, tem questões que estão postas agora que não necessariamente não possam avançar, não possam ser discutidas. Mas não assim, existe uma vontade de debater qualquer assunto em relação a isso. Benefícios, direitos, vale, auxílio, salário, níveis. A secretaria sempre está envolvida nesse debate, mas não é uma provocação, muitas vezes, que é só da própria secretaria em equilibrar isso. Eu acho que é uma discussão da rede como um todo, que precisa ser avaliada e avaliar a aplicabilidade disso. Né? Eu não posso te responder, por exemplo, agora, ser contra ou a favor, se é certo ou se é errado, se é um direito ou se não é, eu não posso. Ele precisa passar por uma avaliação de aplicabilidade disso, se isso cabe para todos, isso precisa de uma avaliação jurídica, administrativa inclusive, porque nós temos profissionais em outros locais, não só educação, aí não se trata só de educação. Na zona rural você tem outros equipamentos, você tem outros profissionais que não só os professores, monitores, você tem outras estruturas que podem ser beneficiadas ou não nesse debate. Então, assim, eu não posso cravar só na questão da escola. Eu acho que é um debate amplo que precisa ser discutido, talvez com toda a categoria, com o funcionalismo de uma forma geral, para saber se é aplicável ou não. Eu não posso isolar isso só no caso, por exemplo, só monitor, só auxiliar, só professor, só diretor, né? É uma coisa que tem que ser discutida de uma forma mais ampla. Nesse gancho aqui, rapidinho. É só os professores que recebem essa ajuda? Só acredito eles? Que sim, acredito que sim, só os professores. Tá. O monitor são levados pelo carro. Nós levamos o monitor com o carro. Então aí quem fica de fora é só o diretor, que não recebe essa ajuda de custo? Não, o monitor também não. Não. Tá, eles não recebem, mas vai de... O diretor, além dele ter a questão do deslocamento para a escola, ele também tem o deslocamento para ele, para a secretaria. Para a secretaria. Para as formações. Então, ele não tem. Então, hoje, só os professores. É isso na que eu queria zona rural. É um entender. debate, é isso que eu falo, é mais amplo. Acho que dá para ver a aplicabilidade disso. Né? Não é uma questão. Porque isso não é uma questão de hoje, não aconteceu hoje, né? É uma discussão que tem vindo já. Abriu-se essa discussão, estão fazendo esse estudo da possibilidade? Não foi provocado para isso. Eu acho que assim tem que ser uma provocação, por exemplo, de se propor
sentar, avaliar a questão. Não é uma questão que eu tenho hoje como prioritária para avaliação. Eu tenho a contratação dos profissionais, eu tenho outras questões que a gente está tratando. Mesa de negociação, que trata, por exemplo, de reajuste, salário, ela é uma mesa permanente. Quando você fala de melhoria nas condições do profissional, o governo ele tem uma mesa permanente de negociação que pode ser colocada a qualquer momento, né? Não é uma provocação que precisa necessariamente partir da secretaria. Eu tenho várias provocações, por exemplo, tem estudo de módulo, eu tenho lá mudança de grade curricular, eu tenho estudo da própria gestão, de como fazer a gestão das unidades. Isso a gente tem debate permanente de grupos, né? A própria educação especial tem debates permanentes, como fazer a contratação, por exemplo. Hoje nós estamos com a inovação do psicólogo na rede educacional, que nós estamos agora precisando. Nós vamos ter que fazer a alteração da lei para poder prever a contratação de psicólogos educacionais. Então, o estudo ele é sempre permanente e a mesa de negociação está sempre aberta. Então, isso pode ser trazido, pode ser questionado e pode ser feito um estudo amplo, não só da educação, no aspecto jurídico, administrativo, de gestão, sem problema mas nenhum. A gente não tem pedido, né, só para a educação, porque vai muita gente para a área rural para trabalhar, né? Então, sim, eu sei. Então, mas por isso que eu falo, até isso pode ser um pedido amplo. Acho que estudo é possível sempre. Trazer, por exemplo, um impacto, quanto isso vai acarretar, o quanto isso pode beneficiar ou não, isso daí é um estudo que pode ser sempre feito, sem problema nenhum. Os profissionais, eles questionam bastante que sempre está em estudo e não se mostra. Então, isso não está em estudo, isso, da minha parte não está na secretaria. O que está em estudo, quando é solicitado o impacto e estudo, a gente apresenta, faz e responde, né? O resto, tudo está sempre em permanente avaliação, né? Na educação, por exemplo, a própria rede ela é avaliada constantemente. Por exemplo, se você acompanhou, não sei o quanto acompanhou, quem já acompanhou a rede, num determinado momento não se tinha o profissional, por exemplo, professor substituto efetivo. Isso foi implantado em determinado ano porque a administração entendeu que isso era uma possibilidade de reduzir as faltas e ter uma forma de cobrir, e se implantou. Então, o estudo da rede, ela é permanente, o estudo como um todo é permanente. Qual a melhor forma? Hoje nós temos, por exemplo, uma quantidade muito grande de substitutos. Nós mudamos o formato de atribuição do substituto efetivo de novo, para esse ano. E estamos numa tentativa de redução da quantidade de necessidade de profissionais para a substituição das faltas dos efetivos. Então, é um estudo permanente de aplicação que o ano passado a gente atuava de uma forma, esse ano estamos atuando de outra. Mas isso é da gestão. A gente avalia, implanta e verifica a eficácia da ação que a gente tem. Então, não é simplesmente falar assim, tá sempre estudo, sempre estudo. Os monitores mesmo, que recentemente, agora, né, ontem, fechamos aí a questão do reenquadramento do piso dos monitores, é um estudo que vem mais de 15 anos, com várias solicitações da categoria, importantíssimos. Redução de carga horária, reavaliação de nomenclatura, aumento do piso, e conseguimos evoluir agora, né? O governo ofereceu isso, né? Entendeu ser oportuno, agora coube um reenquadramento, por exemplo, do piso do monitor. Não é que a impressão que Entendeu? você dá parece que a gente é simplista, né? Não é, pelo amor de Deus, não é isso. É que assim, algumas falas, elas são um pouco complicadas. Fala assim, tem gente que fala, muita gente fala, tá em estudo e nunca responde. Não. Quando se pede um estudo, por exemplo, de impacto, quando os monitores pediram o impacto da redução da carga horária, nós fizemos um processo junto com a administração, foi levantado o valor e foi respondido o impacto que isso causa, por exemplo, na redução de carga horária do monitor. Isso é a solicitação e o estudo. Quando fica muito assim, a gente sempre pede e está sempre em estudo. O quê? Você entendeu? Não é simplista. É uma forma de falar que assim, existe um processo em estudo, existe uma avaliação. As solicitações da Conferência de Educação, por exemplo, da COSEM, foi passada por escrito. Temos o estudo, precisamos de uma comissão dessa para estudo, por exemplo, da formação dos professores. Então foi montado, identificado uma equipe que vai fazer o estudo específico para isso.
Entendeu? Então, aquilo que é identificado, que é aberto um processo e é feito um estudo que pode ser positivo, pode ter uma resposta sim, pode ter uma resposta não, para falar, olha, estudamos e isso é inviável. Estudamos, que tem mas uma não resposta. Exato. É nesse sentido que eu quis dizer, não é, né, por causa disso, tá? Só pedir para que a gente já envie um ofício fazendo essa provocação com relação a esse estudo, viu, Ednei? Aí a gente já faz essa da zona rural sobre essa questão. Chegando da comissão, sim. Chegando da comissão, a gente faz a avaliação, provoca as... Só uma... Acho que eu queria abrir um espaço para a máquina, mas... Já tá tranquilo, só tá acompanhando. Vocês forem falando, Então tá. Questionando sobre... Bom, o auxílio transporte. Não é auxílio transporte, é o auxílio transporte. Auxílio transporte. Vamos dar o nome de auxílio transporte? Porque tem vale transporte. É um auxílio que aí incorpora Eu não dentro do lembro o nome. salário, né? Ou vale. Eu não sei. Tem transporte, cara. Tem ônibus às 5 exato. às 7 da noite. É só um que vai e outro vai. Por isso que a gente leva os monitores. Não, e tem esse caso, por exemplo, da rural que não tem a linha regular. Muitas vezes aí, por isso que a gente leva. Por isso que eu tenho alguns transportados e tal. Secretário, eu sei que a coisa no poder público ela é de uma morosidade muito grande, né? Nós tivemos aí recentemente o muro lá da escola do Parque Porto que ficou aí quase um ano fazendo aniversário para poder arrumar aquele muro. Nós estamos aí com uma outra situação quase que semelhante lá na escola MEF Maria Aparecida Luca Muri, que inclusive a vereadora Mariana também já fez uma indicação quanto a isso. Eu estou com pais no meu WhatsApp, inclusive estou aqui com uma me cobrando na Maria do Carmo referente a essa situação. Foi-se aberto um processo em 20 de setembro de 22. Nós estamos em 29 de março de 23 e isso ainda não foi resolvido. O processo andou, mas ele ficou parado de outubro até março, agora dentro da divisão de gestão financeira. Isso não tem como ser mais rápido dentro da secretaria, porque tem levado uma insegurança para a população, para os alunos que estão lá dentro. E aí eu pergunto, vai ter que refazer todo o muro ou é apenas um buraco que está lá e precisa ser resolvido? O porquê dessa demora, porque já vai fazer 7 meses. Lucamur. Já vai fazer 7 meses. E eu já não sei mais o que responder para o munícipe, que eu estou acompanhando o processo, mas na data de hoje ainda o processo está parado agora na divisa de projetos e infraestrutura. Mas já faz 7 meses. Sim. Na verdade é um caso complicado, porque como eu falei, às vezes a gente precisa... Eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada e foi uma das grandes frustrações a morosidade dos processos mesmo, do poder público. E são coisas que a gente muitas vezes não consegue fugir. Esse caso foi um caso de acidente, né? Foi um veículo que bateu no muro. E quando envolve outros departamentos, eu não tenho, por exemplo, alguém com tijolo, cimento para ir lá e fazer a reparação. Eu tenho que fazer todo um processo. Tem que fazer o levantamento, tem que passar pelo sistema, fazer o empenho financeiro, fazer o levantamento do estrago, né? O levantamento de custo. Tem que passar por todo esse procedimento para depois licitar. Enfim, resumidamente, ele é um processo que, depois que envolve jurídico, foi identificado que tem um terceiro envolvido, porque teve um acidente, precisa levantar o custo para depois a gente poder acionar o terceiro. Então é um caso que, inclusive, recentemente, lá no Vilma Terezinha, aconteceu exatamente a mesma coisa. Foi um caminhão
Só que, assim, teve todo um trabalho e uma dificuldade muito grande em função da circunstância que isso aconteceu. Então, assim, eu já pedi uma agilidade grande dos departamentos para a gente poder resolver o mais rápido possível. Eu entendo a necessidade, mas, infelizmente, tem algumas coisas que a gente depende de processos, precisa passar pelo jurídico, precisa passar pela parte de empenho. Gostaria realmente que fosse mais rápido, mas eu estou me comprometendo a fazer um esforço para resolver isso o quanto antes. Só que ele precisa passar pelos trâmites, né? Infelizmente ele tem que passar. Secretário, se completar um ano desse muro, eu me comprometo. Não, eu vou fazer um esforço, mas não comprometo ir lá com o bolo, igual eu falei que eu ia fazer no Parque Pop para cantar parabéns. Não é para isso, não. O secretário, só fazendo um desabafo aqui, que eu estive pessoalmente no gabinete do Gil, quando eu fiz o pedido dia 17 de fevereiro para que esse muro fosse reconstruído, aí, enfim, por conta da situação e da insegurança da própria escola, que depois disso ainda tiveram várias pessoas que entraram, furtos e, enfim. Hoje é dia 29 de março. E aí hoje, dia 29 de março, vocês comprometem a agilizar isso. Do dia 17 ao dia 29 foi a primeira resposta que a gente teve. Sabe, ninguém da secretaria ligou para falar com a gente, ninguém respondeu a indicação que a gente fez. Isso é duro, né? E aí a gente responde o quê para o munícipe, né? A gente responde o quê para a escola? Porque a escola também não tem resposta. Né? E as mães levam os pais todos os dias, estão vendo a situação. E a gente não tem resposta. Né? Então, faz 45 dias que nós oficializamos, mais de 45 para o executivo, e hoje que a gente tem uma resposta não formal de que, ok, vamos nos empenhar para solucionar. Então, talvez falte aí alguma coisa, né? Uma ligação ajuda. Não, eu em entendo, alguns momentos. Eu entendo e entendo muito isso. O grande problema, Mariana, é que às vezes o processo é tão complicado, às vezes está numa situação tão complicada que a gente não tem. Por exemplo, quando alguém pergunta prazo, muitas vezes as pessoas perguntam assim: olha, eu preciso de um prazo para falar, olha, quando que eu vou concluir? Às vezes não tem. Nós não temos, porque tem processo que depende, por exemplo, de cotação que a gente aguarda, e eu não posso fazer nada, muitas vezes, no meu departamento, por exemplo, de infraestrutura e manutenção. Às vezes tem um reparo que às vezes parece simples, mas que não tem ninguém, muitas vezes. A VCB acontece de vez em quando isso, caixa d'água, tem algumas questões aí que muitas vezes acontece, que a gente depende de terceiros, depende de outro departamento, depende de cotação, depende muitas vezes do financeiro, levantar todas as informações para colocar isso no processo para poder andar. Muitas vezes a gente não tem resposta. Não tem, não é pela falta de empenho. Eu não estou falando aqui, eu vou enfatizar, não é agora que nós vamos empenhar para poder agilizar. Pelo contrário, eu estou acompanhando isso, cobrando, conversei com a Adriana Mota, que é a diretora da escola. A gente tem acompanhado esse caso e procurado dar a assistência possível, mas ele tem trâmite, o processo tem trâmite, e muitas vezes a gente não tem essa resposta. Às vezes fala assim, olha, mas quando que vai acontecer? Eu tenho que concordar com você que muitas vezes assim, o que está sendo feito? Poderia ser um pouquinho mais detalhado, talvez um direcionamento um pouco melhor, e eu concordo, muitas vezes acontece. Mas como acontece isso em várias oportunidades, são muitas unidades, são vários casos diferentes, uns são mais simples, outros mais complexos, é difícil também para a gente identificar exatamente em que pé que está cada um, qual que é a prioridade, porque às vezes a gente está com uma prioridade, vem outro mais grave, você tem que atender de imediato. Então isso também acontece. Faz parte do dia a dia nosso, né? Então eu concordo em parte com você que poderia ser um pouquinho mais detalhado, mas justificando, muitas vezes a gente não tem essa resposta mesmo, sabe? Quando é feita a indicação, às vezes nós não temos. Eu respondi ontem uma reportagem, inclusive, sobre essa questão do muro, saiu aí na mídia, e eu respondi para ele no Rápido no Ar, né? Se não me engano, Notícias de Limeira. No Rápido, do Lucas, né? E eu falei para ele, olha, a gente tem o processo, a gente está preocupado com essa questão do terceiro, que a gente tem questão jurídica depois de fazer o levantamento,
muitas vezes dentro do processo, o cara faz uma cotação, depois a cotação ela tem um prazo de validade, o processo não anda, ele expira, você tem que pedir de novo. É toda uma burocracia que às vezes acaba emperrando, que a gente quer andar rápido e às vezes trava nessas burocracias pequenas, né? Então é isso, né? Eu não... Enfim... Secretário, repare que ninguém aqui falou de prazo. Não, eu sei, A gente mas já me falou perguntaram, aqui né? Não só tô nem falando de deles. Resposta. escuta. A gente precisa ser escutado. Aqui somos vereadores, fomos eleitos também, né? Então a gente quer que a Secretaria de Educação escute a gente. As coisas que a gente fala, a gente não tira da cartola. Então a gente foi lá, a gente olhou, a gente viu a necessidade da população e a gente aqui representa o povo, né? Nós somos um poder legítimo e constituído. Então, quando a gente faz uma indicação, e principalmente quando documenta, a gente quer que seja escutado, né? A gente não está pedindo um prazo aqui, a gente quer que haja um compromisso. Olha, a gente vai realmente se debruçar e buscar resolver a questão. A gente não pediu um prazo. Eu não falei de prazo e o Vaguinho também não. Então é só um compromisso de que as coisas vão se resolver e de que vai buscar solucionar. Do jeito que precisa ser solucionado. Se vai demorar ou não, não tem problema, mas precisa haver um compromisso. Sim, independente de prazo, viu, Mariana? Eu não estou dizendo que vocês pediram, não. Isso muitas vezes acontece. Muita gente pede, fala, olha, queria um prazo, queria uma indicação, às vezes não dá. Às vezes é a informação. Muitas vezes tem requerimentos, ou às vezes tem questionamentos que a gente não tem uma resposta fechada, fixa. Mas, por exemplo, eu acho que é uma demonstração de compromisso e de muito boa vontade. Por exemplo, sempre tive à disposição, por exemplo, da própria comissão, eu sou acho que um dos únicos secretários que tem agenda fixa na comissão. Acho que não conheço, mas eu posso estar errado. Não sei se tem mais algum. Mas eu sempre procuro diálogo. Sempre procuro. Acho que desde o primeiro ano de gestão, eu sempre estive aqui, sempre me coloquei à disposição. Era difícil em posição boa, né? Normalmente é sempre questionamento, né? Sempre questionamentos e argumentações, mas eu sempre procurei responder com a maior tranquilidade do mundo, com a maior transparência, com a maior verdade, todos os processos, de tudo que a secretaria caminha, tudo que ela define, tudo que a gestão coloca como prioridade. Agora, eu me coloco à disposição mesmo para esse diálogo, não tem o menor problema, né? Às vezes pode ser que a resposta não seja a ideal, tudo bem, às vezes pode ser que não é aquilo que as pessoas gostariam, mas eu estou sempre à disposição, o gabinete está sempre aberto à disposição, eu já recebi muitos vereadores, recebo sempre, venho aqui permanentemente na comissão e se muitas vezes pode faltar esse entrosamento, fica o meu compromisso de estreitar isso, sem problema nenhum, tá? Eu vou para a minha última com outro questionamento, que agora é data, né? Antes de eu subir para cá, André, eu entrei no site da Secretaria de Educação para poder verificar a questão da lista de creche. Hoje, dia 29, nós estamos com 78 crianças, segundo o site. Nós temos o prazo aí até sexta-feira para que essa lista possa ser encerrada, porque no dia 1º de abril inicia-se, dia da mentira, mas inicia-se a lista nova. Essas crianças, elas serão encaminhadas para as suas respectivas unidades ou serão oferecidas nesse momento somente o Bolsas Creches para que os pais possam declinar e sair das listas? Como hoje já aconteceu de uma família que mora no Parque Hipólito, ela estava em 44ª, semana passada, hoje foi oferecido para ela uma unidade do Bolsa Creche no centro. É lógico que essa família não tem, a mãe perdeu o emprego porque não conseguiu colocar a criança na vaga. Aliás, perdeu o emprego ontem, não vou citar o local. E hoje foi oferecido para ela a vaga no centro, mas essa mãe também não sabe como vai colocar essa criança nessa vaga do Bolsa Creche do centro. Ou seja, ela vai ser retirada dessa lista de espera. Ou seja, nós vamos encerrar a lista. Como é que a secretária está vendo essa situação?
primeiro me permita fazer uma pergunta. Isso é uma denúncia? Não, não é uma denúncia. É um questionamento primeiro. Não, denúncia de alguma irregularidade. Primeiro, eu fiz um questionamento se a secretaria vai direcionar essas crianças para os Bolsas Creche para que possam sair da lista. Eu sou extremamente claro e sempre fui muito pontual, e todo o processo de credenciamento e de lista de creche, eu já expliquei aqui várias vezes na comissão como que funciona o encaminhamento da lista de creche. A nossa expectativa é, até o dia 31, fazer todo o encaminhamento. A forma como você colocou me estranha, e eu queria que você repetisse se é isso mesmo que você está insinuando. Eu posso repetir. Se eu estou simplesmente indicando uma escola impossibilitada para poder tirar da lista, isso é uma denúncia. Não, essa foi a minha pergunta. Eu não estou denunciando. Não. Porque o fato... Eu não tenho ele concreto. Eu estou te perguntando se isso está acontecendo. Não, então óbvio que não. O secretário responda que sim ou não. Se vai haver uma denúncia, eu vou verificar essa situação depois. Mas eu gosto de deixar as coisas bem claras, porque assim, existe uma regra que nós fazemos dentro da secretaria. A oferta da unidade escolar para a pessoa é dentro do raio de 2 quilômetros da residência. Isso é um padrão. É uma regra que nós adotamos. A criança... nós oferecemos para a família. E outra, me preocupou também uma outra fala da questão de oferece o Bolsa Creche, se ela não aceita, ela sai da lista. Existe uma situação extremamente clara, e isso faz parte da regra que nós adotamos na secretaria. Nós temos a divisão por setores, tem setores que já foram atendidos e até tem vaga disponível, mas não tem indicação porque já esgotamos praticamente a lista. Tem setores que ainda têm indicação, mas não tem uma vaga, então nós estamos fazendo alguns encaixes, fazendo algumas movimentações para poder encaixar, seja na escola municipal, seja no Bolsa Creche. Não há diferença. Quando nós oferecemos uma vaga para quem se credencia, a prerrogativa é da secretaria em ofertar a vaga, em achar uma vaga dentro da limitação de 2 quilômetros, para que ela possa entrar no sistema. Se a secretaria oferece uma vaga dentro dos 2 quilômetros e a pessoa não aceita, ela sai do sistema. Por que ela sai? Porque a nossa obrigação é oferecer uma vaga o mais próximo possível, dentro de um espaço de distância possível, dentro do aceitável, dos 2 quilômetros, para que ela aceite. Se nós entendemos, se ela decide escolher uma unidade, falar, olha, eu não aceito essa vaga, não quero essa, quero outra, aí já não é um direito que ela tem. A família não tem o direito de escolher qual é a unidade. Ela até pode escolher, mas aí ela vai ter que entrar realmente numa espera. Porque muitas vezes a unidade que ela quer, ela muitas vezes está completa, e eu tenho vaga tanto no município quanto no Bolsa Creche. Ela pode declinar o Bolsa Creche. Ela pode falar, olha, eu não quero. Se ela não quer uma vaga no Bolsa, que é um programa legítimo da secretaria, tem uma vinculação, tem um termo assinado do Bolsa Creche, nós compramos a vaga de escolas particulares para atender o nosso munícipe, da mesma forma que a gente atende com o município. Se nós oferecemos, está dentro do raio de atuação dela, e ela não aceita, ela sai do sistema porque nós ofertamos a vaga e ela recusou a vaga. Então entende-se que, se nós demos a vaga e ela recusou, ela não quer mais o sistema. Ela pode se credenciar num outro momento, sem problema nenhum. Existe uma situação que nós também podemos fazer. Muitas vezes a família fala, olha, eu gostaria, então vamos tentar uma vaga mais distante, mais próximo do meu trabalho. Isso acontece naturalmente. Existe uma discussão com a família também nesse caso. Só que quando nós ofertamos, por exemplo, nesse caso que você citou, ela mora numa determinada região e foi ofertado para ela no centro. Está distante? Não é. A gente tenta entrar num entendimento de uma família que muitas vezes prefere colocar, e ela aceita. A gente oferece. Fora dessa distância, acima de 2 quilômetros, muitas vezes privilegiando o trabalho e não a residência, porque a regra é pela residência, mas facilita, por exemplo, no trabalho. E ela pode aceitar muitas vezes porque vai e leva a criança. Só que esse fato, se ela recusa, ela não sai da lista, porque não é obrigatório ela aceitar fora dos 2 quilômetros. Tá, então, se essa criança ela estiver fora do raio dos 2 quilômetros, ela permanece na lista. Ela permanece na lista. Permanece. Tá bom. Porém, o que pode acontecer, que muitas vezes estranho, já aconteceu de pessoas falarem o seguinte, olha,
me ofertaram uma vaga. Eu estava dentro de um raio e tal, e eu falei, eu aceitei. Essa criança ela é tirada do sistema e encaminhada para a escola. E às vezes ela sai daquela lista de espera, por quê? Porque já foi encaminhada para a escola. Sim, é justo. Aí ela chega na escola, ela recusa, ela fala, olha, não quero, mas foi um acordo, por exemplo, que é um pouco mais... Ofertou, aceitou... Mas muitas vezes o que acontece? Ela pode ser nesse caso de estar mais longe, estar mais próximo do trabalho. Ela sai da lista, vai lá e aí ela se arrepende, fala não quer. Ela volta para a lista. Então ela pode muitas vezes momentaneamente ter saído do sistema porque ela foi indicada para uma escola. É bastante complexo, tem vários casos, várias possibilidades, então isso pode se movimentar ao longo do tempo. Então assim, eu vou deixar bem claro, me estranhou, desculpa só a forma, mas assim, eu achei... a forma me pareceu assim, olha, se você não aceita, você está fora para poder zerar a fila. Isso eu afirmo aqui categoricamente. Não existe manobra. Não foi a forma, foi exatamente isso que eu quis dizer e eu queria ouvir do senhor se isso iria acontecer ou não. Então tá certo. Então isso não acontece, isso não é a prática da divisão. O planejamento ele tem uma seriedade muito grande, porque eu tenho profissionais que são efetivos da secretaria que cuidam desse encaminhamento. Então, assim, se acontece uma indicação e a pessoa não aceita, ela sai da fila, se está dentro do raio. Se está fora do raio, seja ele bolsa ou seja ele município. Se ela está fora do raio e não, ela não vai ser penalizada, porque, inclusive, eu já tive alguns esclarecimentos, porque nós podemos ofertar muitas vezes fora daquele raio, porque vai facilitar, isso já foi até solicitado muitas vezes, a própria família solicita, olha, então me ajuda aqui no trabalho, eu aqui não quero, mas não quero essa escola, mas lá é melhor. A gente até faz essa acomodação muitas vezes para atender a família. Mas fora da regra, ele não perde a vaga. Tá ótimo. Em momento nenhum. Mais algum questionamento? Mariana, Vaguinho, Lu. Então, queria agradecer. Semana que vem tem a nossa próxima reunião com o secretário também, com o secretário jurídico, Dr. Daniel, e também com a presença da comissão dos concursados de 2014 e que estarão aqui esclarecendo algumas dúvidas e também vendo aquilo que está sendo feito também pela administração municipal e algumas alternativas que podem ser seguidas com relação a esses servidores. Também vai estar aqui o nosso procurador, os nossos procuradores. Queria convidar novamente o Sindicel, a POSP, a todas as instituições e aí até pedir para constar esse convite na ata, Ednei e Dr. Ednei, que é a questão do convite para as organizações que representam os servidores, né? O Sindicel, a POSP, no caso do Sindiguarda, acho que não alcança 2014, mas pedi também para ser citado isso no release, Bruna, com um certo destaque, tá bom? Que é a nossa próxima reunião na quarta-feira, dia 5, às 18 horas. E agradecer também vocês, Gi, pela presença. E a comissão está sempre aberta a vocês. Agradecer a Mariana, agradecer o presidente Everton Ferreira e também o Helder pela presença aqui por alguns instantes. Agradecer aos servidores da casa e está encerrada a reunião.